Olá, esse é o estudo comentado dos Evangelhos. Nós estaremos fazendo uma análise simples, mas também profunda das verdades que são ensinadas nos Evangelhos. Convido você a participar conosco, acompanhar esse estudo, para que você possa crescer espiritualmente e aprender as verdades que são ensinadas. Acompanhe conosco, nós vamos aqui dar um pano de fundo a respeito dos Evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e queria que você aprendesse, que você pudesse, juntamente conosco, caminhar, né, nessa jornada, passo a passo, pouco a pouco, a gente vai aprendendo mais e mais do que Jesus queria que aprendêssemos e que fôssemos, né? Porque a verdade da Escritura, ela está aí para que a gente pudesse vivê-la na prática. Eu coloquei aqui uma imagem que eu gosto muito, né, a respeito da humanidade, pelas épocas, aí você tem nesse gráfico. Em todas elas, todas as épocas, Deus milagrosamente atuou, tem atuado e está atuando. E a nossa agora não é diferente, né? Deus, ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. E ele faz coisas magníficas, ele está no controle de tudo, ele sabe todas as coisas. No livro de Daniel é dito no capítulo 4 em especial, né, mas em toda a escritura ensina isso, que ele que estabelece reis e reinos, e é ele que também tira reis e reinos. Tudo está no controle dele e nós devemos confiar nas mãos de Cristo a nossa vida. E como viver a vida aqui, né? Uma vida espiritual, vibrante, conforme Jesus ensina. Os evangelhos são ricos em informação. O que nós temos nos evangelhos é muito importante, gente, porque nós temos muita informação. É importante entender que o evangelho, como um todo, ele está em toda a escritura. E aqui os evangelhos são narrativas da vida de Jesus. E a gente aprendendo, começando pelas informações, a gente vai desenvolver um entendimento de todo o evangelho da graça de Cristo em toda a Escritura. É muito importante você lembrar disso. Nós temos aqui informação. As Escrituras são informações que facilitam o nosso entendimento na nossa relação com Deus, ok? Então, por favor, acompanhe isso com a gente, né? Eu vou dar aqui um pano de fundo, né, dos evangelhos para que você possa ir aprendendo e entendendo esses conceitos, né? Às vezes a gente tem dificuldade de entender conceitos. Temos aqui uma imagem da cruz, né? O cordeiro, o pastor. Os evangelhos tratam muito disso, né? Deus como nosso pastor, nos resgatando de uma maneira especial, gloriosa, né? O Cordeiro de Deus que morreu, foi sacrificado por nós na cruz. A cruz, ela tem um ensino extraordinário no Evangelho. Jesus fala muito de cruz. Era um elemento muito rude, cruel, usado pelos romanos para matar as pessoas que se opunham ao Império Romano. A cruz é impressionante, como que ela tem um significado espiritual extraordinário. E Jesus se utilizou muito dessa figura, da realidade da cruz, para nos ensinar. E os evangelhos estão abarrotados de informações e também de ensino espiritual a respeito da cruz. Lembre-se que cruz fala de morte. Cruz não é fardo, né? Cruz é abnegação, é morte, é entrega, né? É morrer. Muita gente acha que cruz é carregar um peso, né? Um fardo, ou algo assim. Esse é um conceito errado, né?
Isso a gente precisa explicar. O conceito da cruz é de morte, né? Quando você vê uma cruz, tem que lembrar disso. Morte. Morte do eu, né? Morte da nossa natureza pecaminosa, nossa natureza terrena, né? Para que a gente possa viver para Cristo. Então é muito importante entender esse conceito da cruz ensinado no Evangelho. As Escrituras, como eu falei, né, em especial os Evangelhos, tem muita informação, foram escritos com o propósito de ensinar. Infelizmente, o uso que se faz das Escrituras é um uso de místico, né? E de um livro, vamos falar assim, sagrado, mas no sentido só religioso. A ideia é essa. E não de aprendizagem, de crescimento. Então as pessoas, muita gente até idolatra o objeto, o conteúdo, né, que está aí na Bíblia, as informações. Mas não obedece, não segue, porque não entende, né? Muitas vezes nem entende o seu conteúdo, né? Defende às vezes algo que pelo que nem entende, nem sabe o que está escrito. E defende entre aspas, né? Defende erroneamente, né? Na história, pessoas morreram e mataram. E quando a gente estuda, gente, é impressionante ver a história que morreram e mataram sem conhecimento do conteúdo da Escritura, né? Por uma causa que eles nem sabiam e até fizeram uso de coisas que a própria Escritura, o próprio Evangelho condena, que não era para fazer. É impressionante isso, falta de entendimento, né? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas não leem, né? Não estudam, não pesquisam e ficam à mercê de outros. E os outros ditam para elas o que fazer, elas acabam caindo nessas armadilhas. Portanto, vamos estudar, vamos aprender. É uma informação muito importante que eu acredito, você também deve entender, que é a cronologia das cartas do Novo Testamento, né, dos livros do Novo Testamento, desde os Evangelhos até o Apocalipse. É importante entender quando eles foram escritos. Com esse entendimento você vai poder aprender muita coisa. É muito interessante. Isso aqui tem uma linha do tempo, ó, desde o zero, né? Temos aqui embaixo, mais ou menos, desde o nascimento de Jesus até o início do seu ministério, aqui no ano 30. São datas aproximadas, é claro, né? Depois você tem aí as cartas de Paulo, ano 40, ano 50, ano 60. Aqui embaixo você tem aqui, ó, batismo, crucificação de Jesus e ressurreição, né, conversão. E por aí vai. Depois você, aqui as viagens missionárias, olha só, nesse período aqui, quando ele escreve as cartas, né, primeira, segunda, terceira viagem missionária. E olha só, os evangelhos, eles estão lá no final. Embora a ordem dos evangelhos está no começo aqui da Bíblia, né? Quando você vai ler o Novo Testamento, o primeiro livro, né, Mateus, que está aqui, ó, provavelmente foi escrito aqui entre 60 e 70, né, nessa década aqui, ó, Mateus, Marcos e Lucas, tá nessa década aqui, ó. Olha que interessante. E João foi escrito aqui, ó, entre 80 e 90 ou até um pouquinho mais, o Evangelho de João, depois de 90. Interessante, né? O apóstolo Paulo nunca leu provavelmente nenhum dos evangelhos. Pode ser que tenha lido o de Lucas, talvez, que ele era companheiro de Lucas na viagem. Mas os outros evangelhos, talvez ele não tenha lido, né? Nem de Marcos, nem de Mateus, nem de João. É provável que não. E é interessante isso, porque as informações que ele tinha a respeito de Jesus eram informações que ele ouviu de outros, aprendeu, né? E do próprio Cristo. Mas ele mesmo não leu. É bacana isso, entender essa cronologia para a gente saber
o significado dessas verdades, ok? Continuamos então, Mateus, Marcos, Lucas e João.